Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, dependendo da hora que você está vendo. Depois de um longo e tenebroso inverno, como dizia minha mãe quando ela queria justificar alguma ausência, não foi tão longo nem tão tenebroso, mas eu passei por uma série de perdas e eu não pude gravar esses vídeos. Mas antes que o YouTube feche os canais, eu quero aproveitar essa oportunidade para terminar o livro Salmo 91 de Peggy Joyce Root, do Texas, nos Estados Unidos. Uma mulher maravilhosa que a sua equipe está intercedendo por mim e tem me ajudado muito. E atendendo a pedidos, porque teve pessoas que falaram por que eu parei de gravar os vídeos. Então aqui está o capítulo 10 do Salmo 91, livro de Peggy Joyce Root. O título é Mesmo que 1000 caiam. Mas antes de eu começar a ler, eu quero pedir algo para os irmãos. O YouTube já mandou e-mail para todos os canais. Aqueles canais que têm poucas visualizações serão excluídos até a partir do dia 10 de dezembro. Então, se você não clicar no sininho, se você não clicar no gostei, se você não compartilhar para outras pessoas, além de elas estarem perdendo a bênção de ouvir a palavra de Deus, de serem edificadas, de perderem o seu temor através do poder que há no Salmo 91, o vídeo vai acabar fechando, o canal vai acabar fechando. Eu estou tranquila quanto a isso, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E quem abriu essa porta foi o Senhor. E só quem vai fechar também é o Senhor. Mas eu peço ajuda para vocês, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, que compartilhem, coloquem o seu gostei, o seu like, compartilhem com as pessoas e se inscrevam no canal, porque se não se inscrever, o YouTube não aceita como um canal que está crescendo. Então, os que estiverem crescendo serão somente aqueles de bobagices, né? Para não dizer, até as palavras nós temos que vigiar agora aqui. Mas então, vamos ao Salmo 91, capítulo 10. Mesmo que 1000 caiam, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Altíssimo é a sua habitação. Salmo 91, 7, 9b. Pegue e começa a sua transcrição. Será que paramos para considerar o que esse versículo está nos dizendo? Temos coragem de confiar na palavra de Deus o bastante para crer que ele diz isso literalmente? É possível que essa declaração seja verdade e ainda assim estejamos perdendo essas promessas? Jesus enfatizou a mesma questão a respeito de promessas não reivindicadas, quando ele disse em Lucas 4,27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Apenas Naamã, o sírio, foi curado quando obedeceu em fé. Nem todos receberão os benefícios dessa garantia do Salmo 91, infelizmente. Apenas aqueles que creem em Deus e se apegam às suas promessas serão favorecidos. De qualquer maneira, elas estão disponíveis. Na medida em que confiarmos nele, colheremos os favores dessa confiança na mesma medida. Eu faço um parênteses aqui. É a mesma coisa de que o teu pai, que Deus queira que ele esteja vivo e não morra tão cedo, mas quando um pai morre, ele deixa um testamento, uma carta de testamento lavrada em cartório com advogado e deixa cada coisa para os seus filhos. Mas aqueles filhos que não forem reivindicar, não digo brigar, que é o que está acontecendo agora. Morreu, começa a briga, né, por herança. Mas os filhos que não forem reivindicar os seus direitos, não terão direito nenhum. Então, se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus tem para você, ele é um pai. E a Bíblia ainda está
dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. Ali estão todas as promessas de Deus para nós, os direitos e os nossos deveres. Então, tira a poeira da sua Bíblia e volta a ler. Continuando. Que declaração maravilhosa! O desejo do Senhor é sabermos que, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, isso não nega a promessa de que a destruição não se aproximará de quem crê e confiar na palavra de Deus. Uma outra versão da Bíblia diz, não chegará a ti, por nenhum motivo. Salmo 91:7, essa ênfase foi adicionada. Ele quer dizer exatamente isso. Não é por acidente que essa pequena declaração está escondida no meio desse salmo. Percebeu quão fácil é tornar-se temeroso quando desastres ocorrem à sua volta? Começamos a nos sentir como Pedro quando andou pelas águas até Jesus. É fácil perceber como ele começou a afundar com as ondas quando viu a turbulência da tempestade ao redor dele. Pedro, eu abro um parênteses de novo aqui, Pedro começou a afundar enquanto ele estava olhando para Jesus. Ele andou sobre as águas. Muita gente fala mal de Pedro, que Pedro era isso, Pedro era aquilo, mas Pedro teve fé. Ainda que por pouco tempo ele fez coisa que nenhum mais fez. Ele andou sobre as águas, olhando para o Senhor. Mas quando ele começou a olhar para os problemas, para a tempestade, para o vento, para o céu todo preto, ele começou a afundar. Deus sabia que haveria tempos em que ouviríamos tantas notícias ruins, veríamos muitos necessitados e encontraríamos tanto perigo à nossa volta que nos sentiríamos esmagados. Por isso ele nos avisou, de antemão, que milhares cairiam ao nosso redor. O Senhor não quer que estejamos desprevenidos, mas nessa questão temos uma escolha a fazer. A decisão está em nossas mãos. Ou corremos ao abrigo de Deus com fé e o perigo não se aproximará de nós, ou viveremos da maneira que o mundo faz, não percebendo que há algo que podemos fazer a respeito. O Salmo 91 é a medida preventiva da parte de Deus para os seus filhos, contra cada mal conhecido pela humanidade. Não há em outro lugar essa garantia de proteção, incluindo a ajuda de anjos e promessas, assegurando-nos nossa autoridade, acumuladas em uma aliança, oferecendo um pacote completo para viver neste mundo. É uma medida ofensiva e defensiva para evitar qualquer mal antes que ele tenha tempo de nos atacar. Essa não é apenas uma cura, mas também um plano de prevenção completa. Depois que a palavra de Deus renovou a nossa mente, é um tremendo vislumbre perceber que, ao contrário do que o mundo pensa, não temos que estar entre os 10.000 que cairão à nossa direita. O Salmo 91:8 diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Você verá alguma recompensa, quer dizer, pagamento, sendo distribuída de tempos em tempos. Nesse ponto está o julgamento. Cada pecado será exposto mais cedo ou mais tarde e pago. Um ditador mau cairá. Um agressor injusto será impedido de continuar a cometer violência. Um tirano pagará por seus crimes contra a humanidade. Um erro será retificado. A recompensa dos ímpios fala de justiça. Guerras foram travadas onde um lado detinha uma causa justa e, consequentemente, venceu o mal. A justiça de Deus declara que a maldade não triunfará. Os seguidores de Hitler no mundo não vencerão. Governos comunistas cairão e as trevas não extinguirão a luz. Este versículo deixa claro que somente contemplaremos os acontecimentos. A palavra somente denota uma proteção de apenas ver e não experimentar o mal. Além disso, também dá destaque para que a maldade que enxergamos não entre em nós. Somos separados no sentido de não permitirmos que o ódio dos nossos inimigos nos mude. Abra um parênteses. O ódio dos inimigos nos mude. Muitos cristãos hoje estão mudando, estão se afastando do Senhor. Eu digo isso porque eu tenho visto aos meus olhos
Pessoas estão lá abandonando o Senhor e julgando e contestando o Senhor, achando que a culpa de tudo isso de ruim que está acontecendo é de Deus. Não, não é de Deus. Deus deu o livre-arbítrio para cada um está escolhendo o seu caminho. Eu creio que o Senhor já está separando o joio do trigo. O Senhor deixou o joio crescer. E a hora da ceifa está chegando, mas a ceifa é só os anjos que vão fazer. Fecha parênteses. Continuando Joyce. Vamos olhar para essa passagem bíblica por um momento com nossa fé em mente. Será que às vezes caímos nas descrenças? Fé em Deus, em seu Filho Jesus e a sua palavra é contada aos olhos do Senhor como justiça. Então, se você tem fé em Deus, no seu Filho Jesus e na palavra de Deus, você é justificado. No entanto, quando não cremos em certo nível, coloca-nos na categoria dos ímpios. Isso é muito sério, irmãos. Em determinadas ocasiões, embora eu seja cristã, desapegue. Tenho sido uma crente descrente em relação a receber tudo da palavra de Deus. Ela continua. Jesus disse em Mateus 5,18b, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mesmo que os cristãos não tenham utilizado o salmo em todo o seu potencial, a verdade jamais passou ou perdeu qualquer medida do seu poder. Certa noite, após construir nossa nova casa no campo, deparamos-nos com um severo alerta do tempo. A estação do rádio local avisava que havia um tornado logo ao sul do clube de campo, exatamente onde ficava a nossa propriedade. Podíamos ver vários veículos do clube estacionados abaixo da nossa colina, enquanto os membros assistiam a nuvem em forma de cone dirigir-se assustadoramente diretamente para nossa casa. Nunca vi uma cor tão estranha e arrepiante no céu noturno, nem experimentei um silêncio tão ensurdecedor na atmosfera. Realmente era possível sentir arrepios pelo corpo. Alguns amigos dos meus filhos nos visitavam e, para a surpresa deles, Jack rapidamente ordenou nossa família a sair com as nossas Bíblias, ainda que estivéssemos de pijama, e começar a rodear a casa, citando o Salmo 91, para obter autoridade sobre a tempestade, como Jesus fez. Jack fez nossos filhos falarem diretamente à tempestade, como Jesus fez. De súbito, o silêncio arrepiante tornou-se um rugido, com torrentes de chuva caindo feito baldes sendo despejados. Finalmente, Jack sentiu a paz de que o perigo havia passado, embora aos nossos olhos nada tivesse mudado. Entramos em casa a tempo de ouvir o jornalista local chamar o radialista e exclamar no ar com tanta empolgação que até parecia gritar. Isso não é nada menos que um milagre. O funil de nuvens ao sul do clube de campo de Brownwood de repente levantou-se e se dispersou nas nuvens. Você deveria ter visto aquelas crianças pulando e dando gritos de vivas e aleluia. Foi a primeira vez que os amigos viram o sobrenatural em ação. No entanto, a surpresa deles não foi maior do que a do professor no dia seguinte. Ao perguntar aos alunos o que eles faziam durante a tempestade, muitos disseram que estavam dentro da banheira, embaixo de um cobertor, debaixo da cama, dos armários, em um abrigo contra a tempestade. Imagine o espanto daquele professor quando questionou nossa filha Ângela e ela respondeu: com o tornado vindo em nossa direção, minha família estava circundando a casa, orando o Salmo 91. Não temerás a mortandade que assola ao meio-dia, tu não serás atingido. Salmo 91, 5a, 6 e 7. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é um seguro de vida, assegurando apenas sua eternidade ou seu conforto se o desastre atingi-las. Elas têm privado de tanta coisa. Talvez todos precisemos perguntar a nós mesmos: que tipo de cobertura eu tenho? De fogo ou de vida? A palavra de Deus é mais do que apenas um escape do inferno. É um manual para desfrutar de uma vida vitoriosa no mundo. Existe uma diferença entre a destruição do inimigo e a perseguição por causa do Evangelho. O texto de 2 Timóteo 3:2 afirma: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Há tempos em que seremos maltratados por causa da nossa posição na causa de Cristo, até mesmo por parentes. O Salmo 91 é um conceito distinto que lida com tempestades naturais, acidentes, doenças e mortandade. Jesus sofreu perseguição, mas não foi atingido por calamidades ou desastres. Acidentes jamais chegaram perto dele. A distinção é fácil de entender se separarmos perseguição de ocorrências estranhas e catástrofes. Vocês estão entendendo? Há um lugar onde a calamidade não pode literalmente nem nos alcançar. Isso pareceria impossível de imaginar, especialmente em situações de combate. Porém, ao olhar para esse versículo com milhares caindo de cada lado, em seu contexto verdadeiro, observamos a descrição mais forte de calamidade e desastre nomeados no Salmo. Se esse verso não é uma exposição de um combate real, então não sei o que é. Ainda assim, preso a ela, há a promessa de que o mal não nos alcançará. Dois polos opostos unidos. Seria possível? No testemunho de Leslie Gerald King, é narrado que havia um grupo de guerreiros de oração em sua cidade, em concordância com o poder de Deus, por meio desse salmo, o qual deu aos soldados a proteção sobrenatural de que não ser afligido pelo mal em um cenário instável, onde homens caíam de todos os lados. King disse que a proteção foi tão real que por um ano ele quase conseguia estender a mão e tocá-la. Mas os soldados sabiam quando as orações diminuíam e eles ligavam para casa a fim de perguntar o que estava acontecendo. Havia uma mudança repentina quando as pessoas paravam de orar, de clamar, esqueciam o quadro de orações da igreja e se ocupavam em fazer outras coisas. Aqueles soldados, lá longe, longe de casa, em sua companhia, imediatamente sentiam a batalha aproximando-se em um nível mais pessoal. O Salmo está fazendo sua forte proposta de proteção bem no meio do caos. É um tipo de segurança que permanece em uma categoria própria. Muitas pessoas veem o Salmo 91 como uma linda promessa, a qual arquivam com todas as leituras de boa qualidade feitas e que o faz sentir confortados todas as vezes que o leem. Mas não quero que alguém leia esse livro e não veja o significado superior das promessas contidas nesse salmo. Elas não foram escritas para nossa inspiração, para o nosso refúgio, para nosso deleite, nosso consolo, mas elas foram escritas para a nossa proteção. Essas palavras não são de conforto em meio à aflição, mas de livramento da aflição. Enquanto eu lia esse texto da Joyce, não sei por que o Espírito Santo está me lembrando de algo que aconteceu quando eu era menina. Eu morava em São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas. E naquela época eu lembro que aconteceu um acidente. Eu tinha uns 10 anos e minha mãe contou que o avião, quando caiu em cima de uma casa, mas uma senhora que estava abrindo a geladeira, a asa caiu sobre a geladeira e o chão. E aquela senhora ficou intacta, em pé, traumatizada, claro, em choque, né? Mas nada aconteceu com ela porque a própria asa do avião a protegeu. A palavra do Senhor diz que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. E é isso que eu desejo a todos vocês. Perdoem a minha ausência, orem para que esse canal continue, façam aquilo que eu pedi para vocês, compartilhem, deem o like. E eu continuo na dispensação do Senhor e dizendo a Ele, eis-me aqui, eu quero orar por você agora. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, mas também, principalmente, obrigado por Jesus. Se Jesus não tivesse vindo à terra, nós não teríamos salvação, libertação. E o Senhor falou que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e nós te louvamos porque esse é o nosso bem mais precioso. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando poderosamente essas pessoas que estão ouvindo
não sei onde elas estão, que luta que elas estão passando, mas o Senhor, Deus, que é todo onipotente, o todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor está aí com eles. Manda seus anjos, ó Pai, guardar e proteger cada vida que está ouvindo. E que o Salmo 91, eles comecem a ler, tomar posse, viver o Salmo 91 nas suas vidas. Que ao sair de casa eles possam ler o Salmo 91, ao acordar possam ler o Salmo 91, ao voltar para casa possam agradecer ao Senhor toda a proteção que o Senhor nos dá e muitas vezes nós nem sabemos. O Senhor é um Deus muito bom, mas o Senhor também é Deus de justiça e o Senhor fará justiça contra os inimigos de cada um que está ouvindo essa gravação. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, irmãos, se Deus quiser.